a narrativa bíblica prossegue. Quando Jesus estava ali no jardim do Getsêmani, e agora a gente vai ver esse item bem aí, amados, está também no estudo, próximo item. Jesus estava no jardim do Getsêmani, orando, pagando preço ali em oração com os discípulos. Jesus já havia falado com os discípulos e já havia mandado eles orarem. Quando Jesus voltou a primeira vez, eles estavam dormindo. E aí Jesus volta então, pela segunda vez, e eles estavam orando ou eles estavam dormindo? Dormindo. Leia aqui, por favor, esse item. A segunda vez que os discípulos de Jesus dormiram ao invés de orar. Quando foi isso? Quando foi essa segunda vez? Foi naquele dia, logo depois da primeira vez. No mesmo dia. Não teve nenhum dia de intervalo. Foram pouco tempo, poucos minutos. Jesus disse, está bom. Vou dar mais uma oportunidade para vocês. Deixar que vocês orando e vou ali orar também. Quando Jesus volta, irmãos, olha só o que diz o texto bíblico. Mateus 26, 43. E voltando, achou-os pela outra vez o quê? Dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Quantos aqui já ficaram com os olhos pesados de noite, irmão? Aquele sono ali, quando você está ali com o sono pesado e tudo, e às vezes você dá uma pesca. Aí quando você vê assim, você já cochilou, já dormiu um pouco e tal. Quantos já ficaram assim, irmão, algum dia? Glória a Deus. Aí você está ali e tal. Tem gente que vai ler a Bíblia aqui de noite. Aí está ali, meu Deus, aqui estou lendo aqui a Bíblia, assim, eu estou aqui, vou aqui deitar aqui para ler, os olhos pesou, irmão. Terminou a leitura de manhã, amém, Senhor. Final do versículo de manhã. Então você vai orar, irmãos. Vai orar deitado. Orar deitado, você começa orando, termina a oração só de manhã. Quando você acorda, diz amém, amém, terminei, Senhor. Se seus olhos estão pesados, irmãos, você tem que arrumar uma estratégia para você orar. Realmente os discípulos aqui estavam com um cansaço físico e espiritual também. Mas esse cansaço, irmão, você tem que avaliar o teu corpo. E aí então você vai descobrir qual é o melhor horário para você fazer o seu tempo devocional com Deus. Porque senão você vai ser encontrado aqui dormindo, ou dormindo fisicamente, como estavam aqui os discípulos, ou dormindo espiritualmente. O que é dormir fisicamente? É quando a pessoa está mesmo cansado, como diz aqui este versículo, que os olhos da pessoa está cansado, né? Está aquele cansaço físico, aquele cansaço emocional, a pessoa está ali. Quando você está assim, irmão, é melhor você dormir logo. Aí eu fui orar de madrugada, e eu estava desse jeito, estava quase dormindo. Irmão, vá logo dormir, porque senão você vai dormir nessa oração. Vá dormir e ore no outro dia de manhã. Ore em outro horário. Não sei que você fez um propósito com Deus que não quer realmente acabar com aquele propósito, né? Recentemente até olhei a live de uma pessoa que foi orar de madrugada, ligou lá o Instagram e foi orar de madrugada, e ele começou a transmitir, né? Estava fazendo uma campanha de oração com as pessoas que seguem ele, né? Ele fez propósito com ele, com as pessoas que seguem. Aí a pessoa ligou a câmera lá e colocou. Irmãos, o homem estava orando. O homem estava orando. O homem estava orando. Já era por volta de 3 horas da manhã. De repente ele começou a embrulhar a língua. O pessoal disse, rapaz, o irmão está sendo batizado pelo Espírito Santo, ele está falando coisa estranha. De repente, irmão, fez um silêncio. Depois uns suspiros. E depois começaram a ouvir os roncos. Ele dormiu, coitado. Dormiu. Então, isso pode acontecer com qualquer um. Da pessoa tirar um tempo para orar. E, infelizmente, os olhos pesarem. O corpo puxar. O que você vai fazer? Você vai orar um outro horário que você esteja disposto. Então você faz um outro tipo de oração. Essa pessoa se ajoelhou, irmãos, se ajoelhou em cima de um tapetinho, botou os 2 cotovelos aqui no chão, posição assim confortável, e começou a orar, irmãos. A cabeça dele baixou e ele dormiu. Então, se você está cansado, você não vai orar dessa forma. Você vai orar em pé.
Olha, eu gosto muito de orar, somente na minha casa, em pé. Eu oro em pé, andando pela casa. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Eu oro falando com as coisas, eu oro declarando, aleluia, louvado seja Deus. Eu só fecho as portas e janelas, porque meus vizinhos vão ficar me olhando, né? Aquela cena lá, a pessoa diz, ih, meu Deus, o pastor ali ficou doido, tá ali, tá. Então você age com discrição. Por que descobriram que Daniel orava 3 vezes ao dia? Porque ele orava de janela aberta. A casa dele era muito quente, ele teve que abrir a janela, e aí quando ele orou, com a janela aberta, olharam ele orando, e por causa disso ele foi parar na cova dos leões. Eu disse, vai que me jogue na cova dos leões, né? Então eu vou fechar aqui minha janela e tal. Não, irmão, não é por isso não. Porque realmente é bom você tirar um tempo com Deus a sós. Então a gente tem um tempo de oração na igreja, tem um tempo de oração como casal, tem um tempo de oração com a família, mas você tem que ter o seu tempo de oração sozinho com Deus, irmãos. Não seja vencido pelo cansaço, não seja vencido pelas ocupações do dia, que graças a Deus todo mundo tem muitas ocupações. Ninguém aqui é desocupado, não. E é interessante, quanto mais você tem ocupações, mais Deus te chama. Já viu isso? É porque é o talento. A Bíblia diz que a um Deus deu um talento. Para outro, ele dá 5 talentos. Para outro, ele dá 10 talentos. Então, aquelas pessoas que administram bem os talentos que Deus deu, Deus abençoa e dá mais talentos para essas pessoas. Mais ocupações, mais tarefas. Isso, irmãos, é em todo lugar. É em todo lugar. Tem pessoas aqui que são líderes, por mais que eles se escondam. Aonde eles chegam, eles despontam como pessoas em posição de liderança. Aonde você chega, você desponta ali como posição de liderança. Mas eu me escondia todo ano, todo início de ano, porque todo início de ano eu era eleito como líder da turma. Que responsabilidade para mim. E aí o líder da turma é aquele, né, que tem que fazer ali a ponte entre os professores, entre a direção e tal, aquela coisa toda. Então, às vezes eu me escondia. Aí o pessoal disse, não, vamos fazer aqui uma votação. E aí botava lá e colocava. Então, você, cristão, quando você for colocado numa posição de liderança, honre, que Deus te colocou naquela posição. Faça o seu melhor para glorificar Deus, porque ali você vai estar testemunhando de Jesus para aquelas pessoas. E ali elas vão ter a oportunidade de serem alcançadas através da palavra de Deus e através do seu testemunho. Então, queridos, escolha o melhor tempo para você orar. Escolha um tempo, um local, para que você possa fazer isso e você levar aquela oração. Quanto tempo, pastor? 1 hora? Pode ser 1 hora, como Jesus aqui colocou. Mas o tempo de oração é você que define. Por exemplo, olha, você pode aproveitar, tem algumas pessoas daqui que trabalham, mas elas trabalham lá para o lado do centro. Então pegam um transporte pela manhã e não vão dirigindo. Se você estiver dirigindo, não é aconselhável fazer isso. E a pessoa pega o transporte de manhã, então vai daqui até no centro, só com a cabeça encostada no vidro e babando, irmão, batendo, com a cabeça no vidro, daqui até no centro. Não, vou tirar aqui o restante do meu cochilo. Tá babando, tá batendo com a cabeça. Você chega lá no centro, está com uma dor de cabeça, só de tanto bater a cabeça no banco, no vidro lá da van, do ônibus, do transporte. Não aproveitou o tempo. Tira esse tempo, irmão, porque eu te digo mesmo, esse sono que você vai dormir, esse horário, ele não vai servir para nada na tua vida. Não vai servir para nada, que é o seguinte: para que o teu corpo consiga recuperar, ele precisa no mínimo de 3 horas para entrar num sono chamado sono REM. Tem o primeiro sono, tem o segundo sono e tem o terceiro nível de sono. O nosso corpo só consegue descansar fisicamente se você entrar nesse terceiro nível de sono. Então, se você tirar um cochilo de 15 minutos, ele vale muito mais, você se recupera muito mais do que você tirar, por exemplo, um sono de 1 hora inteira ou 1h30. Por incrível que pareça, quem tira um sono de 1h30 direto, acorda mais cansado do que quem tira um cochilo de 15 ou de 20 minutos, depois do almoço, por exemplo.
Isso é biologia, isso é biológico, é o nosso corpo. Por isso que a gente deve dormir por no mínimo 3, 4 horas, alguns 6, 7 até 8, não mais do que isso. Porque é o período de tempo que o teu corpo precisa para relaxar, descansar, entrar nesse sono de descanso, que a mente vai poder dormir e sonhar. A gente sonha todas as noites, mas nem todos os sonhos a gente lembra. Mas todas as noites a gente sonha, faz parte do cognitivo do ser humano. Deus nos criou dessa maneira. Então tem sonho que pode ser uma revelação de Deus, tem sonho que pode ser somente feijão que você comeu demais antes de dormir, teve pesadelo. Ou sonho também das suas lembranças do dia a dia. Outro dia, quando a gente foi comprar os carros, íamos trocar de carro, nós estávamos olhando 2 carros lá na concessionária. Uma era Captiva, um carro muito bonito da Chevrolet, nem sei se na fábrica, faz tanto tempo. E outro era um outro carro chamado Rodeio, que é estilo caminhonete. E ali a gente ficou indeciso, ou uma Captiva ou um Rodeio. Irmão, não tínhamos dinheiro para comprar nenhum dos dois. E não compramos mesmo nenhum dos dois. Mas a gente foi lá sonhando, A gente abriu a porta, entramos no carro, aquela coisa toda e tudo. Depois a gente comprou um outro carro, mas nem Captiva nem Rodeio. Aí a pastora Honorina ficou pensando, Captiva e Rodeio. Irmão, não é que de noite eu vejo lá, eu acordo ela falando, digo, será que está falando comigo? Ela, tá. Aí eu acordo ela, que foi, mulher? Que foi? Ai, meu Deus. Ai, eu sonhei que estava sendo perseguida por um carro. Ele era metade Captiva, metade Rodeio e vinha correndo pela rua. Ela sonha muita coisa que ela vive no dia a dia. Eu geralmente não sonho nada, porque eu durmo a noite toda, mas toda noite eu sonho, mas eu não me lembro. Então, o sonho faz parte da vida do ser humano. Tem sonho que é revelação, tem sonho que é como esse, reunião das coisas. Alguém pode chegar e dizer, pastor, o que significa sonhar com uma Captiva e um Rodeio me perseguindo assim no meio da rua? É porque você está indeciso, se você quer um carro ou quer um outro, Então, tem sonho que é realmente só lembranças. Tem outros que pode ser uma revelação de Deus, alguma coisa de Deus nesse sentido. Mas o certo, queridos, é que todos nós precisamos de descanso. Então, aproveite o tempo de descansar para descansar. Mas aproveite o tempo para orar, para você orar. E se você vai daqui até o centro, ou você pega um outro transporte, ou você anda assim como eu, a maioria do tempo que ando, não dirigindo, ando mais, é de carona, então você pode tirar um tempo para ir orando, nem que seja em espírito. Você vai orando em espírito, na sua mente. Não precisa mexer a boca não, irmãos. Você vai orando no seu espírito, orando, falando com Deus. Pode botar um fonezinho aqui, ligar no seu celular, colocar um louvor de adoração, e ir lá, falando com Deus no seu espírito. Isso é tempo de oração também. Se você fizer isso, Jesus não vai chegar para você e vai te encontrar dormindo, vencido, vencido pelo cansaço. Aí não tira um tempo para orar, não tira um tempo para buscar a Deus, não tira um tempo para ler a Bíblia, e ainda diz, Senhor, eu não consigo fazer o meu devocional, Senhor, porque realmente eu estou muito cansado, porque, Senhor, os meus olhos estão pesados, como os discípulos naquele dia. Por isso que Jesus te pergunta, irmãos, o que está escrito bem no finalzinho desse item. O que está escrito aí no finalzinho desse item dessa palavra? Desse item aí que nós estamos colocando, Jesus te pergunta o que diz no título dessa palavra. Nem uma hora pode vigiar comigo. Separe tempo para você orar a Deus, para você buscar a Deus em oração, para você desfrutar da presença dEle. E você vai ver como a tua vida espiritual vai melhorar. Vai melhorar e muito, irmão. Você vai andar num outro nível de intimidade com Deus. Vai começar um novo tempo de milagres, de curas e de restauração na sua vida. Quando você estiver mais próximo de Deus, através da oração e através da leitura bíblica.